No ar, mais um programa Histórias e Conquistas, hoje com a participação da doutora psiquiatra Larissa Zorzi. Ela vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória profissional. Ela é especialista em criança e adolescente. Trouxe aqui um dado bastante alarmante: cerca de 1 a cada 5 crianças sofrem de transtornos mentais, conforme a Organização Mundial de Saúde. Também vamos falar um pouquinho sobre isso. Não perca, nosso programa está começando. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. Eu queria agradecer a oportunidade, né? É muito importante que a gente possa ter espaço para falar sobre esse assunto. É um prazer estar aqui com você. É uma dupla, é a primeira vez que eu entrevisto outra Larissa. Ah, é? Que barato. Legal, né? Larissa, vamos lá. Você então é psiquiatra hoje. Isso. Do Paraná? Isso, do Paraná. Eu sou curitibana. E o que te levou a se especializar nessa área de criança e adolescente? Então, eu fiz medicina, né? E depois da medicina eu me apaixonei muito pela área de pediatria e de psiquiatria também. Então, eu fiz a minha residência médica em psiquiatria e eu gostava muito da parte do desenvolvimento humano, porque a parte do desenvolvimento da infância e da adolescência, ela diz respeito de toda a vida. Então, o que acontece na infância, o indivíduo carrega ao longo da sua vida. Então, foi uma área que eu me apaixonei e daí eu me especializei em criança e adolescente, né, que é uma outra especialização. Aliás, eu fiquei bem empolgada com a entrevista, porque eu achei interessantíssimo o tema. Eu adoro falar sobre o desenvolvimento humano e realmente como é importante, já desde a infância, os pais terem essa consciência de lidar com os filhos, desenvolver neles comportamentos para que eles consigam alcançar os seus objetivos, reforçar a sua autoconfiança. Você falou que cada uma entre 5 crianças tem transtornos mentais. Isso. Como é que eu percebo que uma criança tem transtorno mental? Então, esses dados são segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, de 5 crianças, 1 apresenta um transtorno mental, né? Ou seja, alguma dificuldade com relação a comportamento, pensamento, emoções que causam prejuízos, causam sofrimento para essa criança. Que tipo de prejuízos e sofrimentos? Então, essas crianças podem apresentar um prejuízo importante na socialização. Então, como elas interagem com outras crianças, como elas interagem com os familiares e com os adultos, prejuízo no aprendizado. Então, às vezes a criança vai mal no colégio, pode ser um certo transtorno? Pode ser um sinal sim de sofrimento, de que tem algo que pode estar atrapalhando no desenvolvimento da criança, sim. E aí, qual que é a diferença, por exemplo, que você percebe quando é realmente um transtorno mental, que é algo psíquico, químico, e quando que é algo comportamental? Porque são duas coisas distintas, que eu imagino que, né, claro que o psíquico, o químico acaba resultando no comportamental, mas às vezes é só comportamental, isso? Então, o transtorno mental, ele muitas vezes se manifesta através do comportamento, né? É uma forma do nosso cérebro mostrar que ele está adoecido por meio do comportamento, né? O que acontece é que o transtorno mental, ele acontece por um tempo prolongado, né? E gera sofrimento para essa pessoa e prejuízos, diferente de uma alteração do comportamento apenas. Então, pode acontecer, né, da criança passar por alguma dificuldade, por um período de adaptação, e nesse período ter alguma alteração do comportamento que não vai indicar um transtorno, né? Mas o transtorno ele precisa durar por um período de tempo. E quais são as causas disso? Mimar a criança, por exemplo. Acaba sendo uma causa? Não. Mimar gera uma série de comportamentos, né? Então, a criança que é mimada, que não é exposta à frustração pelos pais, então ela tem dificuldade em uma série de coisas, como o contato com outras crianças, como lidar com frustrações, lidar com dificuldades na escola. Então, sim, vai gerar prejuízos. Mas quando eu falo de doenças no cérebro, eu falo de causas multifatoriais. O que isso quer dizer? Que não tem uma causa só. Então, são vários fatores que levam a uma doença. Tá? Pode ser de formação genética, coisa assim? Sim, pode ser. Então, existem algumas doenças que têm uma predisposição genética. Tá?
Existem algumas doenças que, se eu tenho um indivíduo na família, uma história familiar, eu aumento a chance de ter essa doença na criança. Tem alguns fatores estressantes ao longo da vida que podem predispor, né? Tem alguns fatores que nós chamamos de fatores modificáveis, que são característicos do indivíduo, então dificuldades em habilidades socioemocionais, então como eu lido com o outro, como eu lido com emoções. Então são diversos fatores que juntos podem ocasionar a doença, não é um fator isolado. Quais são as principais doenças? Por exemplo, são bipolares, borderlines, também é isso? Ou é outro tipo? Então, quando você fala das principais doenças, você fala principalmente dos transtornos ansiosos na infância, que tem um número alto. Alguns estudos falam até de 10 a 20% das crianças, é um número significativo, né? Já são ansiosos desde pequeno? Pois é. Imagino que vão ser quando adultos. Sim, sim. E também as doenças do humor, depressão, né? Alguns transtornos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista. Então, são vários transtornos que acontecem ao longo do desenvolvimento, né? E se você for ver assim, dados da Organização Mundial de Saúde também, cerca de 50% das doenças mentais, elas começaram na infância e na adolescência. E não foram tratadas lá na raiz. Muitas, infelizmente, não, né? Por isso a importância da gente conversar sobre o assunto. Tá. E, por exemplo, você tem a terapia, a psicoterapia, e você tem os medicamentos. Isso. Eu imagino que os dois sejam importantes para as pessoas, para o adolescente, para a criança se desenvolverem. Você pode falar um pouco sobre isso, que eu tenho às vezes a sensação que as pessoas pensam que só tomando medicamento conserta. Mas não é assim, né? Ou é? Como é que é? Então, a tua pergunta é super importante, assim, é uma pergunta que com frequência os pais fazem no consultório, né? Então, assim, o tratamento, ele é feito de vários pilares, não existe só um tipo de tratamento quando você fala em transtorno mental na infância, né? O tratamento pode ser com medicamentos, mas também pode não ser com medicamentos, vai depender de qual é o problema emocional que aquela criança está passando, mas ele vai entrar com a terapia, então precisa fazer uma psicoterapia para essa criança, que é com o psicólogo, fazer intervenção no comportamento, nas emoções daquela criança. Vai também entrar alterações no ambiente, então como aquela criança vive, como aquela família funciona, alterações na rotina do sono, da alimentação, colocar práticas mais saudáveis, como de atividade física. Então, o tratamento, ele é muito complexo, não se resume só ao remédio. Então, é feito com uma equipe multiprofissional. Então, muitas vezes a gente precisa do auxílio do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo. Então, o tratamento é em conjunto. Tem uma série de pessoas que acabam envolvendo sim, para a cura. E tem muita resistência, porque eu também vejo, né, que às vezes as pessoas pensam, não, meu filho não tem esse tipo de problema. Tem muita resistência dos pais? Infelizmente ainda tem. Sempre que eu recebo um pai, uma mãe, eu converso muito com eles. E algo que eu costumo falar, assim, né, ainda se tem o estigma da doença psiquiátrica, tem muito, né? E uma coisa que eu sempre converso com eles, né? O nosso estômago adoece, né? O nosso pulmão adoece e todo mundo aceita com uma facilidade maior. Como é que o órgão mais complexo do nosso corpo, que é o cérebro, não iria adoecer? Ele adoece também. E quando ele adoece na infância e na adolescência, eu tenho um cérebro que ainda está em transformação e que responde muito melhor. Tanto a terapia, quanto as intervenções em casa, as intervenções na escola, algumas vezes um medicamento, né? Então, se essa criança faz um tratamento precoce, ela tem uma evolução melhor. Então, é difícil de aceitar ainda para a família, mas essa criança precisa chegar. E é fácil para você identificar que tipo de transtorno ela tem? Porque eu sei que é difícil já para o adulto. Se tem uma confusão, se a pessoa é bipolar, se é borderline, se né, que são tudo doenças bastante parecidas. Então, e a criança, eu penso que tem uma dificuldade ainda maior, porque ela deve ser muito complexa ao falar o que ela sente. Sim, então, não é fácil. Não é fácil, eu imagino. Não é fácil, por isso que precisa ter uma formação sólida, precisa fazer uma formação específica na área, né? Porque a avaliação ela é diferente do que a do adulto.
Então, o adulto, ele fala muito, ele expressa de uma forma muito mais clara do que a criança. E ele leva mais a sério aquilo que está acontecendo. Eu imagino que a criança, às vezes, ela é pouco, pode até levar na brincadeira. A forma da criança se expressar, ela é diferente, né? Então, muitas vezes, como ela não tem ainda a parte muito bem estruturada do falar, a gente fala que não tem um refinamento cognitivo, o que quer dizer? Ela não consegue te passar em palavras ainda o que ela está passando, ela vai demonstrar pelo comportamento. Dentro do consultório mesmo. Isso. Então, a forma do psiquiatra fazer a avaliação é uma forma que a gente chama de lúdica, é por meio de brincadeiras, é por meio de conversas também com a família, de avaliação com a escola, que é muito importante porque fica muito tempo com a criança, né? Então, a avaliação é uma avaliação muito complexa, não é fácil de fazer um diagnóstico, não é um diagnóstico que é feito em uma avaliação em 20 minutos, não, é demorado. Teve algum caso que te marcou? Tem vários, tem vários. De assim. pessoas assim que se curaram? Sim, tem vários, assim, porque a família quando chega para um psiquiatra, ir ao psiquiatra não é fácil, né? Ainda se tem muito estigma. Essa resistência. Tem, infelizmente tem. Mas... E é o maior número de doenças hoje em dia são praticamente problemas de ansiedade, problemas mentais, né? Mas infelizmente se tem esse estigma ainda. Sim, mas levar o filho ao psiquiatra é mais difícil ainda. Então, quando a família chega ao psiquiatra, ela chega muito fragilizada, ela chega com muito sofrimento. Então, ela caminhou muito até chegar ao psiquiatra. Então, você perceber que aquela família conseguiu acreditar no seu trabalho, conseguiu levar para frente um tratamento e perceber a melhora da criança na escola, a melhora em casa, a superação das dificuldades, traz muita gratificação. Então... Bacana. Doutora, nós temos que dar um tempo para o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta, hoje conversando com a doutora Larissa Zorzi. Ela é psiquiatra, especialista em criança e adolescentes. Doutora, nós estávamos falando dos transtornos mentais, da importância dos pais procurarem ajuda. Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho se tem alguma forma que você pode estar educando o seu filho para evitar esse tipo de transtorno. Tem algum padrão assim? Então, hoje já se sabe, baseado em vários estudos médicos, estudos na parte do comportamento, né, que existem vários fatores que podem auxiliar na redução do fator de risco para desenvolver algum transtorno mental. Isso não quer dizer que protege 100%, não quer dizer que eu faça isso, o meu filho nunca vai desenvolver, não. Mas quer dizer que sim, auxilia na redução do risco dele desenvolver. Então, assim, o que eu já sei, baseado em estudos? Habilidades socioemocionais. Então, crianças, adolescentes que sabem lidar bem socialmente, sabem interagir bem, sabem lidar com as suas emoções, isso é um fator de proteção. Isso diminui o isolamento social. A rede de apoio é muito importante nos transtornos mentais, então você conseguir buscar ajuda, você conseguir dividir o seu sofrimento, ele serve também como auxílio e como uma proteção. Crianças que sofrem bullying, por exemplo, você acredita que tem mais propensão a desenvolver? Sim, isso já é assim, comprovado com estudos, né, que é um fator de risco para desenvolver problemas como depressão, como ansiedade, né, tanto na vida adulta quanto na adolescência, né. Tem outros fatores que podem auxiliar, né. Então são coisas simples. Então a prática de atividade física é algo que protege, que ajuda, né. Uma boa higiene do sono, dormir bem, ter contato com a natureza, então fazer atividades externas, ir para o parque, para a praia, né, aqui fica mais fácil, porque a gente está pertinho da praia. Então essas atividades, então junto com contato social, com uma família afetiva, né, então ficar presente no desenvolvimento do filho, atento a alterações no comportamento, então isso, o carinho, o afeto, o brincar, então tudo isso pode auxiliar sim, e muito, né. Hoje as crianças ficam muito nos eletrônicos, ficam pouco tempo tendo esse contato com a natureza, esse contato com a família, que é muito importante. Então... Você acha que a comunicação hoje,
que é através de redes sociais, WhatsApp, isso acaba prejudicando o desenvolvimento das pessoas, que acaba perdendo aquele contato físico, ou você acredita que não, que faz parte da nova era que nós estamos vivendo e que isso não influencia em nada no desenvolvimento humano? Então, os eletrônicos, eles são fantásticos, né? Eles facilitam muito a nossa vida, mas vai depender muito da forma que eu uso. Então, se eu uso o aparelho de uma forma tão elevada, em tanto tempo, que isso interfere no meu relacionamento com a minha família, então isso vai prejudicar. Eu pergunto isso porque tem uma questão de você transmitir as emoções. É muito fácil você transmitir emoção pelo WhatsApp. É bem mais fácil você transmitir. Tanto que eu vejo que pessoas terminam namoros, às vezes, pelo WhatsApp, do que pessoalmente, coisas assim. Então, para a criança, isso não prejudica? Sim. Muita exposição a eletrônicos prejudica, sim. Né? Porque a vida, o contato social externo é um aprendizado. Né? Então, eu aprendo a resolver problemas estando com o outro. Exatamente. Eu aprendo a persistir, a conseguir criar habilidades que eu vou levar para a vida inteira. Né? Então, se eu fico muito tempo nos eletrônicos, eu estou afastada desse contato social. E esse contato é importante para a criança. Então, tanto os pais, quando ficam nos eletrônicos, ou as crianças ficam muito tempo, isso afasta a família. E esse contato é muito importante. É muito importante, né, para o desenvolvimento. Uma grande conquista profissional, doutora? Uma grande conquista profissional? Poder atender as famílias, poder atender as crianças. Então, eu tinha, um dos meus sonhos era ir estudar em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, fazer minha formação lá. Então, eu acredito que foi uma conquista, assim, porque tive muito aprendizado, né? Um aprendizado profissional e pessoal também. Então, eu acredito que tenha sido uma conquista para poder ajudar no acompanhamento das crianças. E teve algum momento de superação na sua carreira? Muitos. As dificuldades, elas fazem parte do dia a dia. Né? E eu vejo assim que essa mudança para São Paulo, para mim, foi um ponto de superação. Porque eu sou curitibana, então eu morei a vida inteira em Curitiba, né? E mudei com a minha família para lá, com meu filho pequeno, com o marido. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Então, ter que fazer novas amizades, ter que conhecer novos lugares. Né? Então, isso gera o que a gente chama de um estresse, né? Que com o tempo vai trabalhando a sua resiliência, que é a capacidade de lidar com as dificuldades, mas é um desafio em tanto. Uma coisa que eu percebo muito, né, é a falta de habilidade das pessoas de lidar com frustrações nas suas carreiras. O programa fala muito disso, de você alcançar os seus objetivos profissionais, e muitas vezes as pessoas desistem. Né, e desistem porque não sabem lidar com essas frustrações. Isso pode estar relacionado a doenças mentais. Como que você faz para criar, educar um filho resistente a essas frustrações normais do teu cotidiano? Então, esse é um grande desafio, né? Porque hoje a nossa sociedade ela é muito imediatista. Eu quero os resultados muito rápido. Né? E quando eu falo de desenvolvimento, eu não posso ter pressa. A criança tem o ritmo dela, ela tem o tempo dela, né? E não pode se correr tanto com a criança como a sociedade vem correndo. Né? Então, assim, isso é um aprendizado. A impulsividade que você perguntou, ela faz parte, sim, de alguns problemas emocionais, de alguns transtornos mentais. E muito do trabalho com a impulsividade você vai aprender na infância. Então, você aprender a esperar, você aprender a guardar, é um trabalho, é um aprendizado que é muito importante para a criança, né? Sei que eu acho interessante, tem uma prima minha que eu acho ela uma ótima mãe, ela é assim empresária, e ela fala, Larissa, hoje ela tem os filhos muito bem educados e muito bem, digamos assim, estruturados, e ela falou que ela sempre educou os filhos dela dando tarefas, com a sensação de terem tarefas cumpridas. Por exemplo, tarefas simples, hoje você vai arrumar o quarto. O quarto está bagunçado, vai lá e vê o quarto organizado. Ou seja, conseguiu fazer uma tarefa. Né? Você acha isso uma boa? Né? Porque você acaba construindo, vai reforçando a autoconfiança da pessoa. Né? Que técnicas, assim, dicas você tem para reforçar essa autoconfiança e evitar essas frustrações?
Então, essa parte de ter pequenas tarefas em casa é super importante. Lava a louça. Sim, conforme, é claro que tem atividade para cada idade, mas conforme a criança vai crescendo, faz parte do desenvolvimento dela saudável que ela tem algumas funções em casa, né? Ela tem que participar da rotina da casa, participar do preparo dos alimentos, ajudar a mãe a comprar, o pai a comprar os alimentos no mercado, na escolha. Então, tudo isso vai ajudando a criança a desenvolver uma série de habilidades que ela precisa, né, para a vida adulta e vai capacitando ela no desenvolvimento. Então, participar da rotina de casa é muito importante. Para o desenvolvimento dela até como ser humano, Sim, né? Sim, com certeza. Vamos lá. E o que a Larissa ganhou com o tempo? O que você acha que a Larissa hoje, em detrimento a 10 anos atrás, ganhou com o tempo, como profissional? Eu acho assim que a vida vai nos ensinando principalmente a ter mais empatia. É conseguir se colocar no lugar do outro. Né? Eu sou mãe também, e quando eu recebo uma família, quando eu recebo uma criança, eu penso naquele sofrimento e vejo formas técnicas de ajudar aquela família. Né? Então eu acho que isso, a maturidade te ajuda, me ajudou muito a entender o outro, a ver a importância daquele atendimento, de ajudar aquela família, a não culpar, a não criticar. Eu acho que quem trabalha com saúde emocional precisa sempre auxiliar nesse processo. É importante, sem culpar a família, né, sem fazer críticas. Eu acho que a gente precisa entender aquele sofrimento e ver formas para ajudar. Então isso, com o tempo, eu fui adquirindo. E também é a calma, né? Que com o tempo a gente vai ficando mais tranquilo. Pacienciosa. É um treino, mas é verdade, né? Com o tempo, assim, tem coisas que já não te irritam mais, que te irritavam quando tu era jovem. Sim. Hoje em dia tu joga e fala, tá. Coisa boa, a maturidade. Doutora, mais uma perguntinha. Com relação às crianças. Por exemplo, assim, criança briga. Né, socialmente, emocionalmente, como é que você pode ajudar essa criança a lidar com a emoção dela? Porque eu imagino que é difícil, né? Tem crianças que às vezes são mais intensas, outras menos intensas. Então, como que tu percebe que aquilo é deve ser difícil identificar? Não, já é uma doença mental isso. Tem assim, quando o prejuízo é muito grande, como é que tu vê isso? Então, a primeira pergunta, assim, de como ajudar a criança, né, numa situação de briga, eu acho que primeiro nós precisamos observar. Nós adultos tendemos a intervir muito antes de observar. Né? Então, observar, tentar entender o que está acontecendo com aquela criança, se é uma dificuldade de diálogo, se é uma dificuldade de resolver aquele problema, né? Se é um padrão do comportamento dela, para ver se ela está com uma dificuldade naquela questão especial. Então, primeiro observar. Acho que depois é sempre importante validar. Aquela criança, ela precisa se sentir acolhida. Então, validar, né? Geralmente, quando você briga, quando você bate, você está com raiva, você está irritado com alguma coisa. Então, bater hoje em dia em criança não é mais normal? Como é que você vê essa questão? Não Nunca foi? Não é recomendado, de jeito nenhum. Porque hoje nós temos vários estudos que falam do prejuízo emocional para a criança que apanha. Mesmo que ela aprontou muito? Mesmo que ela aprontou muito e não educa. Esses estudos vieram nos ajudar nesse sentido, que não educa. Né? Então, antes pensava-se que eu vou bater e eu vou educar. Não educa. Então, a criança encontra outras formas de ter aquele comportamento, gera um sofrimento para a criança e não vai resolver o problema. Então, se o objetivo do pai e da mãe é educar, precisa encontrar outras formas que não é o bater. Então, esse bater hoje em dia não dá mais. Não dá. Então tá, doutora, é um prazer receber aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, o prazer foi meu. É isso aí. Pessoal, quero fazer também um agradecimento bem especial para toda a equipe do curso de estética da Univale de Balneário Camboriú, que fez a minha produção do meu make, do meu hair. E também para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, um beijo bem grande, desejo uma semana maravilhosa. E semana que vem tem mais histórias e conquistas.